Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Bruno Altramari, eu sou especialista em implementação aqui no Olist e nesse vídeo eu vou fazer de forma rápida a integração do RP com o Mercado Livre. Então, se você tem dúvidas de como fazer esse processo, fica nesse vídeo até o final que você vai sair daqui com todas as informações necessárias para realizar esse procedimento de integração. E agora que já estamos aqui dentro do RP, nós vamos acessar o menu lateral e então Início e Integrações. Dentro da tela de integrações, nós vamos clicar na integração com o Mercado Livre. Caso você já tenha alguma integração conectada, você vai clicar então no botão Adicionar integração, localizado no topo da tela. Clicando na integração, o primeiro passo é fazer a autenticação, ou seja, conectar a API do Mercado Livre com a API do RP Olist. E para isso, nós vamos clicar em Conectar com o Mercado Livre. Nessa tela, nós vamos fazer o nosso login. E aqui a gente vai escolher a forma como queremos autenticar. No meu caso, eu vou escolher aqui QR Code. Eu vou fazer o escaneamento com o aplicativo do Mercado Pago. Vou abrir o escaneamento de código de barras, vou apontar para a tela e vou confirmar. Lembrando que você pode optar por outro tipo de validação, como SMS, mensagem no WhatsApp. Eu acho mais seguro fazer pelo aplicativo do Mercado Pago. Perfeito. Nessa tela, nós temos que fazer a autorização. A partir de agora, a gente entra num fluxo de configuração. E a primeira configuração que aparece é se temos Mercado Shops. Aqui nós podemos simplesmente salvar e avançar. Próximo passo. Aqui, pessoal, tem uma das configurações mais importantes da integração, que é a regra do estoque. Nós temos aqui a opção de não atualizar, enviar o saldo físico ou enviar o saldo disponível. Essa opção não atualizar, ela simplesmente vai desligar o envio automático do saldo de estoque. Então, sempre que tiver uma movimentação no RP, automaticamente ele não vai atualizar o anúncio. Agora, as outras duas opções, enviar o saldo físico e enviar o saldo disponível, são opções para tornar o estoque automático, ou seja, qualquer alteração que nós fizermos aqui no RP que modifique o estoque de um produto que está relacionado com o anúncio do Mercado Livre, automaticamente o RP vai mandar a atualização do estoque. E aí nós temos dois saldos que nós podemos enviar, o saldo físico e o saldo disponível. Qual a diferença entre os dois? O saldo físico, ele envia de fato o que temos armazenado dentro do estoque, dentro do depósito. E o saldo disponível, ele vai enviar apenas o que está disponível para venda. Então, eu posso ter, por exemplo, 50 unidades armazenadas no meu depósito, mas dessas 50 unidades, 20 estão reservadas para outras vendas. Então, disponível eu tenho apenas 30. E é essa diferença que nós vamos ter aqui quando escolhemos entre saldo físico e saldo disponível. Saldo físico envia o saldo total, e saldo disponível envia apenas aquilo que eu tenho disponível para venda. O que nós recomendamos para vocês aqui nessa tela? A opção de enviar o saldo disponível. Mas tem um detalhe, se você está começando agora e está configurando o RP, em um primeiro momento você pode deixar essa opção em não atualizar. Assim o RP não vai enviar o saldo automaticamente, pelo menos nesse primeiro momento, até eu configurar e ajeitar tudo aqui para que funcione corretamente. Após eu ter essa segurança que eu fiz a conexão, que eu importei meus anúncios, que eu relacionei os meus anúncios, que eu configurei as notas e que eu deixei o RP rodando, aí eu tenho como alterar essa opção, tá? Fiquem tranquilos a respeito disso. A qualquer momento vocês podem acessar essas configurações e modificar elas, ok? Logo abaixo nós temos o depósito para ser considerado na integração. Aqui, se o seu caso é um depósito único, não precisa fazer alteração, mas basicamente essa opção ela serve para quando a gente tem mais de um depósito. E aí eu posso ter, por exemplo, um depósito para a minha loja física e um depósito para o Mercado Livre. Ou então um depósito para o canal A e outro para o canal B. Tá? Existe essa possibilidade. E a penúltima opção nessa tela é o momento em que o sistema vai lançar o estoque do pedido quando chega aqui no RP. Então vamos imaginar o seguinte, o comprador comprou no seu anúncio lá no Mercado Livre. Esse anúncio, essa venda vai chegar aqui no RP
E com base nessas opções que nós temos aqui, ó, ele vai lançar o estoque. E aí pode ser de forma manual, pode ser de forma conforme o padrão da conta, pode ser automático quando emite a nota fiscal, pode ser quando salva a nota, quando salva o pedido ou quando marca o pedido como enviado. Aqui, pessoal, a minha recomendação é deixem em autorizar a nota. Dessa forma, o pedido entra no RP e quando a gente emite a nota fiscal, ele baixa o estoque. E por último, nós temos a opção de margem de segurança. Isso aqui é bem simples. Se nós deixarmos aqui um valor 5, por exemplo, e eu tenho 50 unidades em estoque, conforme o estoque vai baixando, ele vai enviando para o Mercado Livre. Quando ele atingir 5 unidades de estoque, ele já vai pausar os anúncios. É uma margem de segurança, certo? Não é obrigatório habilitar essa opção, mas ela existe aqui caso vocês precisem trabalhar com alguma margem. Vamos salvar e avançar. Próxima tela. Aqui nós temos as regras de preço do Mercado Livre e para você que está começando, você pode deixar em preço fixo. Dessa forma, o preço do anúncio é o preço que está no cadastro do produto, né? Então, se a gente cria um novo anúncio a partir de um produto, ele vai utilizar o preço que nós definimos lá no cadastro. Sobre essas opções, nós temos um vídeo dedicado às ferramentas de precificação da Olist e vocês podem encontrar esse vídeo no nosso canal do YouTube. Lá tem todos os detalhes de como essa ferramenta funciona. Por hora aqui nós vamos simplesmente avançar. Aqui, pessoal, nós temos a opção de identificar caso você seja uma loja oficial, né? Quando você se torna uma loja oficial dentro do Mercado Livre, você tem um ID de loja oficial. Nesse caso, você vai clicar aqui na lupinha e vai selecionar a loja oficial e vai marcar o seu ID. Caso você não seja a loja oficial, tudo certo, é só avançar normalmente. Logo abaixo nós temos a garantia fornecida por, e aqui é apenas um padrão, tá, pessoal? Como a gente vai deixar o padrão dos novos anúncios que nós vamos criar no Mercado Livre? Garantia do vendedor ou garantia da fábrica, tá? É só um padrão, a gente pode alterar isso quando estivermos criando anúncios, tá? Então eu vou deixar aqui na opção que está. Salvar e avançar. Aqui chegamos então na parte de recebimentos de produtos, né? Então, para você que já tem anúncios no Mercado Livre, você não vai precisar cadastrar todos esses produtos no RP novamente. Vocês têm algumas saídas para isso, né? Algumas opções de importação. Dá para importar através de planilha, dá para criar os produtos manualmente, mas se você já tem os anúncios, você pode simplesmente importar os anúncios para o RP e usar esses anúncios para criar os produtos. E aqui então temos a opção de como vamos tratar as imagens desses anúncios. Importar como anexo ou apenas a URL. A opção recomendada aqui é importar como anexo. Na importação de produtos, ao atualizar o produto, atualizar o código SKU. Então, se você já tem um produto aqui no RP, e aí você tem esse produto vinculado com o anúncio do Mercado Livre, se você fizer uma atualização, ele vai modificar o SKU do RP, igual está cadastrado lá no Mercado Livre. Então, se essa opção estiver habilitada, sempre que você atualizar o produto a partir de um anúncio, ele vai tentar atualizar o SKU conforme o SKU que está preenchido lá no anúncio do Mercado Livre. Importar anúncios com uma variação como um anúncio simples. O que faz essa opção, pessoal? Basicamente, ela faz o seguinte. Se o meu anúncio tem apenas uma variação, ele agrupa para a gente conseguir vincular a um produto simples. Então, por mais que o anúncio tenha uma única variação, aqui na RP eu consigo relacionar ele com um produto simples. Importar apenas produtos ativos do Mercado Livre. Essa opção, se nós deixarmos habilitada, no momento que a gente fizer a importação dos anúncios para o RP, ele vai considerar apenas o que está ativo. O que não está ativo, ele descarta e não importa. Vamos salvar e avançar. Aqui, pessoal, nós podemos definir qual é o nosso padrão de anúncio, né? Então, sempre que eu estiver criando um novo anúncio, eu quero que ele já seja clássico. Ou sempre que eu estiver criando um novo anúncio, eu quero que ele já seja premium. Mas isso é um padrão, não significa que eu não possa alterar. Quando eu estiver criando um anúncio, eu posso escolher se eu quero clássico ou premium. Apenas vai ser a opção que já vai carregar como padrão. Tá? Então, vamos salvar e avançar. Próximo passo. Aqui nós temos algumas opções relacionadas ao fluxo de pedidos. A primeira delas é importar o valor do frete nos pedidos. Se nós desmarcarmos essa opção, ele vai importar somente o valor faturado sem o valor do frete. E se nós deixarmos habilitada, ele vai importar também o valor do frete, tá? Lembrando que o padrão é habilitado. Você só vai desligar essa opção por orientação da contabilidade. Caso contrário, mantenha essa opção ligada.
Logo abaixo, nós temos a opção que vai atualizar o cadastro do cliente com base no CEP. E aqui são 3 opções. A primeira é não, ele não vai atualizar com base no CEP. A segunda, ele vai atualizar com base no CEP apenas se ele identificar que o campo bairro está vazio. Ou sempre, aqui nesse caso, ele sempre vai tentar fazer uma atualização com base no CEP. Após, nós temos a opção utiliza mercado envios. E essa opção, pessoal, vocês vão deixar desligada, porque essa é a opção de mercado envios 1, que é aquele modelo antigo onde o vendedor era responsável pelo transporte. Então, eu não vou utilizar o mercado envios, eu vou utilizar a minha própria transportadora para fazer esse envio. Hoje em dia, ainda é possível trabalhar dessa forma em alguns segmentos, em algumas categorias grandes, que não são comportadas pelo mercado envios. Então, se esse é o seu caso, você pode habilitar essa opção. Caso você utilize o mercado envios convencional, você vai lá, vende, emite a nota, imprime a etiqueta do Mercado Livre, não habilite essa opção, ok? Segunda opção, utiliza mercado envios coletas. Essa opção você vai marcar se você está trabalhando no modelo de coletas do Mercado Livre. E aqui embaixo nós temos o método de impressão de etiquetas. Etiqueta fornecida pelo Mercado Livre, nesse caso a etiqueta pura do Mercado Livre e do Mercado Envios, e também a etiqueta com a DANF unificada, que é um recurso beta. Nesse caso, a gente vai ter a etiqueta de envios casada na mesma impressão com a DANF da nota fiscal. Logo abaixo, nós temos enviar rastreamento ao alterar a situação do RP para enviado, ou seja, para quem utiliza o modelo antigo de logística, quando a gente altera o pedido para a situação de enviado, o próprio RP encaminha o código de rastreamento para o Mercado Livre. Mas lembrando, essa opção é para quem não utiliza o mercado envios convencional. Tá? Então, se você trabalha no mercado envios convencional, essa etiqueta ela já é gerada pelo Mercado Livre, então não precisa esse retorno do RP do código de rastreamento. Próxima opção, marcar pedidos como entregue ao alterar a situação no RP. Como que essa opção vai funcionar? Se por acaso o pedido for marcado como entregue no RP, ele vai encaminhar também um envio para o Mercado Livre para que ele fique lá como entregue também. Mas essa também é uma opção de logística própria, ok? Se você usa o Mercado Envios, não é necessário habilitar essa opção. Seguindo em frente, nós temos aqui o intermediador. Basicamente, o intermediador é uma exigência da Cefaz que conste lá no XML da nota qual é o intermediador da operação. Então, se a empresa do Bruno vendeu para o consumidor através do Mercado Livre, quem fez a intermediação foi o Mercado Livre. E aqui não tem mistério, tá? A gente clica aqui em adicionar intermediador. Colocamos aqui um nome. O nome aqui não é tão importante quanto as informações que estão abaixo, ok? Aqui, basicamente, você vai preencher aqui o CNPJ do intermediador da transação, que é o CNPJ do Mercado Livre, e o CNPJ da instituição de pagamento, que é o CNPJ do Mercado Pago. Feito esse preenchimento, é só salvar. E logo abaixo nós temos a última opção dessa tela, que é defina como processar os valores diferentes entre nota fiscal e pagamento integrado. Aqui, pessoal, não tem engano, tá? A gente vai trabalhar na opção recomendada. Então, marcamos essa opção e salvamos para a próxima etapa. E agora nós chegamos na tela de dados fiscais. E aqui nós vamos selecionar quais são as naturezas de operação para cada finalidade. Lembrando que a natureza de operação é um perfil tributário que carrega impostos nas notas fiscais. Então, a primeira opção é natureza de operação para transferência de mercadorias. Será utilizada no envio de regras tributárias. Ou seja, se eu tenho alguma operação de fulfillment ou algo assim, é muito importante eu definir aqui qual que é a minha natureza de operação para transferência de mercadorias. Tá? E logo abaixo eu tenho a natureza de operação para vendas. Essa aqui é a natureza que nós vamos aplicar quando chegar um pedido do Mercado Livre aqui no RP e nós vamos ter que emitir a nota. Tá? Então, qual é a natureza de operação para essa finalidade? Aqui nós vamos definir a nossa natureza padrão para a venda de mercadorias. E logo abaixo, se a nossa empresa tiver essa situação de venda para contribuinte de ICMS, nós habilitamos essa opção e definimos qual que é a natureza de operação para quando vendemos para contribuinte de ICMS. Ok? Pronto, vamos salvar e avançar. Próximo passo. Essas são as situações, né? Aqui nós temos as situações de pedidos e é um mapeamento delas, né? Essa tela reflete as situações de pedidos. Então, quando o pedido estiver aprovado no Mercado Livre, eu quero que ele esteja aprovado na OList.
se o pedido cancelar no Mercado Livre, eu quero que essa situação reflita aqui dentro da Olist, também em cancelado. E aqui, pessoal, não precisa mexer em absolutamente nada, tá? Já está tudo configurado, a gente simplesmente vai avançar. E faça um alerta aqui para não habilitar essa opção. O recomendado para essa opção é manter ela desligada, ok? Nós vamos simplesmente salvar e avançar. Essa é a tela de forma de recebimento. Então, para você que quer fazer algum tipo de mapeamento para lançar contas no financeiro, você vai habilitar essa opção. Caso contrário, você pode deixar desligada, né? Talvez até num primeiro momento, e depois ligar mais tarde, ok? Vamos salvar e avançar. E por último, nós temos o mapeamento de formas de frete. Aqui tem um ponto bem importante. Se você trabalha com Mercado Envios e imprime a etiqueta que o próprio Mercado Envios gerou para você, indiferente se o Mercado Envios gerou por transportadora, gerou por correios, indiferente de qual foi a modalidade, você recebeu essa etiqueta do Mercado Envios, não é necessário fazer mapeamentos nessa tela, ok? A gente só vai fazer mapeamentos nessa tela quando nós somos os responsáveis pela logística. Então, vamos supor que eu vendo um produto muito grande que não é compatível com o Mercado Envios. E aí eu vou ter que enviar pela minha transportadora própria. Nesse caso, eu vou fazer um mapeamento aqui nessa tela. Caso contrário, eu não vou fazer mapeamentos e mesmo assim eu vou conseguir imprimir a etiqueta do Mercado Envios aqui pela Olist normalmente, ok? Caso você precise fazer a emissão, caso você precise fazer o mapeamento, aqui tem um vídeo explicando como faz o processo. E por último, nós vamos clicar aqui em finalizar a instalação. E agora o sistema questiona, né? Você deseja importar os anúncios ou apenas concluir o processo? Eu vou aqui, no meu caso, clicar em importar anúncios. Então ele vai me direcionar para a tela de importação de anúncios e vai puxar todos os meus anúncios que estão no Mercado Livre. Aqui nós temos a opção de todos, somente anúncios novos ou um específico. Nesse caso, como é a primeira importação, nós podemos fazer aqui na primeira opção, né? Vamos prosseguir. E pronto, ele importou os anúncios que eu tenho registrados lá na minha conta do Mercado Livre. Voltando aqui para a parte de início e integrações, aqui nós já conseguimos visualizar que temos uma integração ativa com o Mercado Livre e clicando na integração nós vamos ter acesso a todas as configurações dela. Então, para você que, por exemplo, deixou a regra do estoque em não atualizar, você pode voltar aqui e modificar a qualquer momento. E um outro ponto, uma dica bem interessante para quem está começando no RP, é desligar o recebimento automático de pedidos. Então aqui ó, na aba Pedidos, dentro da integração do Mercado Livre, Fluxo de Pedidos, a gente desliga a sincronização automática de pedidos. Por que a gente vai fazer isso? Para que não comece a chegar pedidos aqui no RP antes do tempo, né? Antes da gente configurar a ferramenta. Se essa opção está habilitada, os pedidos já começam a cair. E às vezes eu ainda não configurei a nota, às vezes eu ainda não relacionei meus anúncios, não configurei o RP. Então eu posso desligar momentaneamente essa opção até que eu configuro todo o sistema e depois que eu tenho clareza que o sistema está configurado, eu retorno nessa tela e habilito a importação de pedidos. Certo, pessoal? Então aqui de forma bem rápida e objetiva eu mostrei como integrar o RP da Olist com o Marketplace Mercado Livre. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.